Será que Enoque foi arrebatado ou morreu? Descubra a verdade por trás dessa história bíblica. No livro de Gênesis, encontramos a narrativa de Enoque, um homem que andou com Deus e desapareceu misteriosamente, mas afinal, ele foi arrebatado ou faleceu? Vamos explorar as diferentes interpretações e passagens bíblicas relacionadas a esse enigma. Enoque é descrito nas Escrituras como um homem que andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Sua comunhão íntima com o Senhor era tão profunda que ele simplesmente desapareceu, sem experimentar a morte. O relato em Gênesis 524 afirma que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Essa expressão hebraica, Deus para si o tomou, é interpretada por algumas traduções como um arrebatamento, indicando que Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus, sem passar pela morte. A idade de Enoque, quando desapareceu, contrasta com a longevidade dos outros patriarcas de sua época, sugerindo um destino especial para esse homem. Justo sua transladação misteriosa permanece como um enigma e inspiração para aqueles que buscam uma vida de comunhão e fidelidade a Deus. Enoque é mencionado no Novo Testamento, especificamente em Hebreus 115, como um dos heróis da fé neste texto. O autor destaca que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladou. A expressão "foi trasladado" indica uma mudança de localização ou transferência, sugerindo que Enoque foi levado diretamente por Deus para outro lugar, sem passar pela experiência da morte. Essa narrativa ressalta a excepcionalidade de Enoque entre os patriarcas mencionados na Bíblia, demonstrando sua proximidade com Deus e seu destino único. Diferentemente dos demais personagens bíblicos que enfrentaram a morte física, Enoque foi honrado com um destino especial por sua fé e comunhão íntima com o Senhor. Alguns estudiosos e intérpretes bíblicos levantam a hipótese de que a narrativa do arrebatamento de Enoque pode ser interpretada de forma simbólica ou figurativa. Essa perspectiva sugere que a expressão "Deus para si o tomou" em Gênesis 524 poderia ser uma metáfora poética para a morte prematura de Enoque, em vez de um evento literal de arrebatamento. Argumentam que o contexto histórico e cultural da época poderia influenciar a forma como essa história foi registrada, utilizando linguagem simbólica para transmitir verdades espirituais e morais. Além disso, consideram que a ausência de detalhes específicos sobre o destino final de Enoque pode indicar uma abordagem mais simbólica da narrativa. Essa interpretação levanta questões sobre como diferentes passagens bíblicas podem ser compreendidas dentro do contexto mais amplo das Escrituras, destacando a complexidade e a riqueza das interpretações possíveis na leitura dos textos sagrados. Jesus Cristo afirmou em João 313 que ninguém subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Essa declaração de Jesus é frequentemente citada para questionar a possibilidade de Enoque ter sido arrebatado, já que ele teria sido uma exceção à regra estabelecida por Cristo. No entanto, é importante considerar o contexto em que Jesus fez essa afirmação. Ele estava dialogando com Nicodemos sobre questões espirituais e a necessidade do novo nascimento. A frase "ninguém subiu ao céu" está inserida nesse contexto de ensino sobre a salvação e a autoridade de Cristo como Filho de Deus. Portanto, essa passagem não necessariamente contradiz a possibilidade do arrebatamento de Enoque, pois seu propósito principal é destacar a autoridade divina de Jesus e não discutir eventos específicos do Antigo Testamento. Outros textos, como 1 Coríntios 1550, são interpretados como indicativos de que Enoque faleceu neste versículo. O apóstolo Paulo afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa declaração é frequentemente citada para argumentar que Enoque, sendo um ser humano de carne e osso, estaria sujeito à morte física como todos os outros. A expressão carne e sangue é entendida simbolicamente como a natureza humana, corruptível e pecaminosa,
que não pode participar plenamente do reino espiritual de Deus. Dessa forma, alguns estudiosos interpretam esse versículo como uma evidência de que Enoque não foi arrebatado, mas sim experimentou a morte física como consequência da condição humana. Essa abordagem levanta questões sobre a natureza da vida e da morte em relação à fé e à comunhão com Deus. Ao analisar Hebreus 1113, que menciona que todos morreram na fé, surge a questão sobre como conciliar essa afirmação com a narrativa de Enoque. O autor da carta aos Hebreus destaca a fé dos patriarcas e heróis do Antigo Testamento, incluindo Enoque, que foi arrebatado para não provar a morte. No entanto, ao afirmar que todos morreram na fé sem receber as promessas, o escritor parece incluir Enoque nesse grupo. Essa aparente contradição levanta debate sobre a interpretação desses versículos e a compreensão da trajetória espiritual de Enoque. Seria possível reconciliar essas passagens aparentemente conflitantes? A análise cuidadosa desses textos pode revelar nuances importantes sobre a relação entre fé, morte e arrebatamento na narrativa bíblica. A transladação de Enoque, descrita tanto no livro de Gênesis quanto em Hebreus, é frequentemente interpretada como um tipo ou prenúncio do arrebatamento dos crentes na segunda vinda de Cristo. A experiência única de Enoque em ser levado por Deus sem passar pela morte física é vista como um exemplo do cuidado divino e da promessa da vida eterna para aqueles que andam em comunhão com o Senhor. A narrativa de Enoque serve como um lembrete da esperança da ressurreição e da vitória sobre a morte para aqueles que creem em Cristo. Sua transladação é considerada um sinal profético do que está por vir, quando os crentes serão transformados e arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Assim como Enoque foi tomado por Deus e não experimentou a morte, os seguidores de Cristo aguardam o dia em que serão arrebatados para a eternidade, cumprindo a promessa da redenção completa e da comunhão perfeita com Deus. Enoque serve como um exemplo vívido da importância de caminhar com Deus em santidade e obediência. Sua vida de comunhão íntima com o Senhor destaca a necessidade de uma fé ativa e constante, que se manifesta em uma conduta justa e íntegra. Ao andar com Deus, Enoque demonstrou a possibilidade de uma vida transformada pela presença divina, refletindo os valores do reino em meio a uma geração corrompida. Sua transladação misteriosa é um lembrete poderoso da recompensa reservada para aqueles que buscam agradar a Deus em todos os aspectos de suas vidas. Além disso, a história de Enoque nos desafia a viver na expectativa do retorno de Cristo, mantendo-nos vigilantes e comprometidos com uma vida de fé e retidão. A trajetória singular de Enoque nos inspira a buscar uma comunhão mais profunda com o Senhor e a viver cada dia como se fosse uma oportunidade para crescer em santidade e intimidade com o Criador. A história de Enoque desafia as concepções convencionais sobre vida e morte, revelando a soberania divina que transcende as limitações humanas. Sua transladação misteriosa e única destaca a capacidade de Deus de agir de maneira extraordinária, indo além das regras estabelecidas para a humanidade. Enquanto a maioria dos seres humanos enfrenta a inevitabilidade da morte física como parte da condição humana, Enoque foi excepcionalmente escolhido para uma experiência fora do comum. Sua trajetória simbólica ou literal de ser arrebatado por Deus aponta para a autoridade divina sobre a vida e a morte, desafiando as noções tradicionais de destino final. A história de Enoque nos convida a contemplar os mistérios da fé e da intervenção divina, lembrando-nos da grandiosidade e do poder incomparável do Criador sobre todas as coisas. Independentemente da interpretação sobre o destino de Enoque, sua história nos desafia a refletir sobre a natureza da fé e da comunhão com Deus. Seja considerado um arrebatamento literal ou uma metáfora poética, o exemplo de Enoque nos convida a buscar uma vida de santidade e intimidade com o Senhor. Sua transladação misteriosa destaca a possibilidade de uma relação íntima com Deus que transcende as limitações terrenas.
Ao contemplar a vida de Enoque, somos lembrados da importância de confiar na soberania divina e nos planos que ele tem para cada um de nós. Independentemente das interpretações teológicas, a história de Enoque ressalta a centralidade da fé e da obediência na jornada espiritual de cada indivíduo, inspirando-nos a perseguir uma comunhão mais profunda com o Criador. Gostou dessa análise? Aprofunde seus conhecimentos bíblicos estudando teologia conosco. Acesse as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário em destaque. E você, qual é a sua opinião sobre o destino de Enoque? Comente abaixo. Lembre-se sempre da importância da fé e da confiança na soberania divina em sua jornada espiritual.